Olá, Daniela, Olá! mais uma vez. Então, assim, gente, trouxe aqui a Daniela para falar um pouquinho para nós como é que a fisioterapia pode ajudar, não só na gravidez, no parto e no puerpério, mas também na vida da mulher, não é? No todo, né? Exato. E como ela é importante em todas as etapas da vida. Mas aqui o nosso foco é mais a gravidez e o parto, mas vamos falar um pouquinho de tudo, né? Porque acho que está tudo interligado de alguma forma, não é? Então, Daniela, primeiro conta um pouquinho também da tua história, como é que você chegou até aqui, como é que foi essa tua vida, né? Você é mãezona de 4 filhos, como é que foi isso, os partos, e como é que ficou esse períneo e esse assoalho pélvico? Conta-me tudo. Olá a todos, obrigada por me teres convidado para este live. A verdade é que eu sou realmente mãe de 4 filhos, mas antes disto eu já trabalhava com mulheres. Eu terminei o meu curso de fisioterapia há já 13 anos e estou a ficar velha. E comecei a trabalhar logo com crianças e com as suas mães e comecei a perceber que havia uma grande lacuna no trabalho que era feito com as mulheres, e comecei a investir na minha formação então por esta área. Eu própria, quando fui mãe, senti que não havia assim muita informação, não havia assim muito apoio. Eu própria não fiz um trabalho como devia ter feito, Também porque não. achei que, ok, eu sei, vou fazendo, mas a verdade é que depois tu trabalhas e a vida corre, não é? E acabas por não fazer as coisas corretamente, porque não tens um tempo estabelecido para fazer o acompanhamento correto. E acabei por ter duas primeiras gravidezes com muito desconforto, com imensa sintomatologia. Os partos não foram espetaculares, não foram aquilo que eu queria. E depois na terceira decidi que não, agora é que é, não é? E então investi em fazer um tratamento correto comigo, marquei com colegas e fui tratada corretamente e fiz os exercícios que devia ter feito e tive um parto espetacular, tive um parto natural, normal, vaginal, o que queiram chamar. E na quarta gravidez igualmente, e que também correu super bem. Portanto, eu sou a prova viva de que um trabalho bem feito e uma grávida bem acompanhada tem os seus benefícios, tanto na gravidez, no decorrer da gravidez, como depois no próprio parto e no pós-parto também, como é óbvio. Se um parto corre bem, o pós-parto vai correr ainda melhor. Portanto, é isso. Eu acho que muitas mulheres não sabem o que é isto que eu estou a falar, não é? Que raio de trabalho é que ela fez durante a gravidez, porque pensam que é só fazer os exercícios de Kegel, não é? E pronto. Contrai lá, não é? Exato, contrai e pronto, já está. Só que a maior parte das mulheres não percebe que primeiro para contrair tem que saber contrair, não é? E que aqueles músculos não estão ali a flutuar num nada. Portanto, o nosso pavimento pélvico não é só o músculo, ele tem ligamentos, ele tem faixas, ou seja, que são estruturas que vão unir então estes músculos aos ossos e aos órgãos, e portanto tudo tem que estar em harmonia e em equilíbrio para que nós possamos tanto contrair corretamente como o nosso bebê desenvolver-se corretamente dentro da nossa pelvis, dentro do nosso corpo. Por isso eu achei super interessante e aceitei logo na hora falar contigo sobre este tema, porque realmente ainda há poucas mulheres a terem esta noção.
Olha, eu até vou contar um pouquinho, eu também tive essa situação, porque tanto dos meus filhos. O primeiro filho foi foi no curso de preparação para o parto, onde falava do períneo, que tinha que contrair, largar. Tipo, era assim, era muito solto. Não havia um acompanhamento, né? Porque no curso de preparação para o parto, claro que meu filho já nasceu há 13 anos, é diferente, tá? Sei que hoje está bem melhor, mas tipo, já naquela altura era assim, não, eu contrai, larga, assim, que eu até tinha uma parte da aula que tinha prática, mas não era assim, nós não éramos convidadas a fazer isso toda hora, ou diariamente, ou ter um plano, né? Eu acho que aqui é que faz a diferença. Primeiro, fala-se de uma forma muito sutil do que é um períneo, do que é um assoalho pélvico, de uma forma muito sutil, que para mim, na altura, nem parecia que era importante. Tá bom, ok, contraio largo, ok. Pronto. E no segundo filho, a mesma coisa. Eu tive um filho que nasceu em Paris, portanto, também fiz o curso de preparação parto lá, porque para mim também era interessante entender o que eles achavam sobre tudo, o que pensavam, como é que eles acompanhavam essas grávidas. E eles falavam com a gente sobre isso também, mas também ainda não de uma forma tão aprofundada. Também, a parte é engraçado como é que o períneo e o assoalho pélvico tem um papel tão importante. E depois ninguém fala sobre isso. E é tão importante para a vida da mulher, não é? Ao longo do tempo. E a gente vai verificando como é afetado, né? Após os partos, independentemente se é cesariana ou parto normal. As mulheres sentem, né? Na realidade. Né? Tanto é que eu agora tenho 40, pronto, 40 e pouquinhos. Você devia falar a idade. 30 e muitos. Eu sou toda despudorada. E agora estou até eu tendo mais conhecimento do meu próprio corpo e trabalhando mais com isso, né? Já que não fui tão informada nessa altura e não estava tão... Não desperta também, não é? Quando não tem informação, e realmente depois é o pós-parto que a gente vai se ressentindo. E ao longo do tempo, se você também no pós-parto não cuida, você ao longo dos anos vai sentindo que houve uma sobrecarga e que não foi tratado e que tem que se tratar, não é? E qualquer altura pode ser. É isso, Daniela? Sim, é exatamente isso que estás a dizer. Muitas vezes, primeiro, a questão dos cursos do pré-parto, não é? Que eu costumo brincar a dizer o que é que interessa, como é que se dá bem ao bebê, aprender isso antes do parto, porque toda a gente na hora vai aprender, quanto mais não seja na maternidade ensinam, mas porque é que não há um trabalho individualizado com as mulheres, no sentido de, ok, vamos perceber como é que, vamos conhecer o corpo, não é? Primeiro, porque a maior parte das mulheres não conhece o seu corpo, não sabe, não faz ideia o que é o assoalho pélvico ou o períneo, como é que ele funciona, e muitas vezes ele já está fragilizado até pré-gravidez. Sim. Pronto, e então não há um trabalho individualizado para dizer, ok, isto é aqui e é assim que funciona, e depois a mulher acaba por, como vai ter consequências na gravidez e no parto, como eu há pouco falava, mas depois no pós-parto existem realmente consequências mais, às vezes, se calhar mais visíveis, ou que nós atribuímos mais então ao assoalho pélvico diretamente, como as incontinências, como os prolapsos, que é a caída dos órgãos, não é? Exato. Que nós atribuímos mais ao nosso assoalho pélvico, mas a verdade é que tu podes tratar em qualquer altura. É claro que se tu prevenires, ótimo, porque já não vai chegar a acontecer a lesão. Se tu não conseguires prevenir e acontecer, quanto mais cedo tratares, menos alterações ou menos adaptações o teu corpo vai criar para tentar equilibrar esta falha, não é? Mas consegue-se, não é? Principalmente estou a falar mais... Eu já tive pacientes com 60 e muitos anos a fazer
reabilitação pélvica e que melhoraram e que se reabilitaram. Portanto, não é uma questão de tempo, tu podes fazê-lo mais tarde, mas se calhar o tratamento demora um pouco mais tempo porque já tens que resolver outros problemas que foram aparecendo por causa desta fraqueza do nosso assoalho pélvico. E é aquela situação de tipo, foram muitos anos sem trabalhar, não é? Então, quando você vai trabalhar, até fazer com que o teu corpo entenda que agora mudou, que agora você tem que fazer exercício, que tem que ter uma disciplina e que tem que fazer, tipo, você tem que recuperar quase que o tempo perdido de quando não foi feito, não é? Exatamente. Exato, imagina que tu nunca andaste. Mas tem que se fazer um esforço maior. Exato. Imagina nunca andaste no ginásio e de repente queres ir para o ginásio e ficar toda fortalecida e toda sarada, como os brasileiros dizem, não é? Quer dizer, não acontece, é um trabalho, é um processo. Primeiro tens que aprender a trabalhar e a fazer cada exercício e depois é que o músculo vai crescendo e vai havendo então o resultado do trabalho que estás a fazer. Mas é sempre possível tratar, isso não há dúvida. Pelo menos essa questão da incontinência, não é? Exato, sim. Sim, a força do músculo tu consegues sempre reaver. Agora, por exemplo, imagina, se tens um prolapso já super grave, provavelmente tens que fazer uma cirurgia aliada, não é, à reabilitação pélvica, ou seja, ao fortalecimento desta musculatura e equilíbrio de todas as estruturas também ósseas, não é? Porque nós esquecemos da nossa pelvis, a nossa pelvis, ela está lá e é ela que suporta então estes músculos. Se há aqui um desalinhamento na nossa pelvis, por exemplo, uma escoliose ou alguém que caiu e que bateu com o rabo com força, aquele sacro que saiu do seu lugar. Tudo isso tem consequências reais nesta nossa musculatura. Portanto, nós temos que equilibrar o corpo como um todo. Não é? Isto não vem às peças. Isto está tudo unido e está tudo a trabalhar em consonância. É maravilhoso, né? O corpo nesse Exatamente. É incrível como é que tudo funciona, tem que estar tudo harmonioso, não é? Exatamente. Pronto, eu estava aqui a pensar em uma coisa para falar, mas já esqueci, eu já vou pegar lá na frente. Em relação ao assoalho pélvico, então, por acaso, imagens não tens por aí? Sim. Porque assim é bom, porque para quem não conhece, para quem é leigo, como eu fui até, quando eu tive os meus filhos, eu não entendia muito bem, não era bem a minha área. Ok. Que lindas que estamos. Somos nós. Então, esta é uma imagem, esta é superior, não é uma imagem superior, e esta é uma imagem vista por baixo. Portanto, é o assoalho pélvico, ele faz uma caminha, não é? Ele tem duas camadas, uma mais superior e outra mais inferior. Esta aqui é responsável então pelos nossos esfínteres, ou seja, é ela que permite que nós não percamos urina, ou fezes, ou os gases, também tem uma função sexual, portanto é esta camada mais inferior ou superficial, como se chama, e depois temos aqui outra camada mais interna que então vai suportar o peso dos nossos órgãos, da nossa bexiga, do nosso útero, do nosso reto. Portanto, uma camada é então responsável por suportar os órgãos, está ali a segurá-los, portanto está sempre em contração, e há outra mais cá em baixo que vai contraindo consoante a sua necessidade, contraindo e relaxando, não é? Por exemplo, num parto tem que relaxar, quando estamos a evacuar, não é? Também temos que relaxar essa musculatura, portanto há sempre uma necessidade tanto de contração como de relaxamento. E acho que no fundo a gente consegue entender quando é que a gente contrai e quando relaxa, né? Quando a gente está apertado para fazer xixi, por exemplo, que a gente contrai para não sair o xixi, né? Até chegar na casa de banho. E na evacuação também, né? O relaxar para que tudo possa ser eliminado.
Exatamente. Assim, como é que fica na gravidez, não é? Como é que o assoalho pélvico, nesse caso, como é que ele fica sobrecarregado também, não é? Então, Claro. durante a gravidez ele relaxa, isso? Ele fica contraído mais por causa do peso, né? No parto é que relaxa? Não sei, também sou... Então, à medida que o nosso útero vai crescendo com o nosso bebê, não é? Vai havendo um peso aumentado em cima então desta camada que suporta os órgãos. E depois nós temos uma carga hormonal muito grande, não é? Na gravidez, e uma das hormonas libertadas, que é a relachina, vai fazer com que haja uma dificuldade aumentada, em haver esta sustentação, porque a relachina é global, ela funciona no corpo todo da mulher, não está só ali nos sítios onde devia, não é? Ela permite então relaxamento para o útero crescer, mas tudo relaxa, por isso é que as mulheres grávidas têm tanta flexibilidade e muitas vezes têm aquela azia ou os vômitos, as regurgitações, não é? Porque está tudo relaxado nela. Então, e por isso é que também tem tanto sono, pronto, há várias coisas. E então, esta musculatura fica um bocadinho fragilizada, não é? E por isso é que então começa-se a dizer para contrair, por causa disso, e por causa também que no parto, no próprio parto, esta musculatura tem uma função, que que eu chamo que é uma função secreta que o nosso pavimento pélvico tem, que ele tem uma função super importante na rotação da cabeça do bebê, para que ele se vá encaixando na pelvis e vai então descendo para sair. Portanto, isso implica aqui que esta musculatura esteja funcional, ok? E depois do parto, não é? Que tem que haver um relaxamento, na fase expulsiva tem que haver então um relaxamento da camada mais superficial para o bebê sair. Portanto, temos aqui vários componentes, temos que estimular a contração e a força, e temos a parte que temos que estimular também o relaxamento, porque as duas fases são super importantes. E depois num pós-parto imediato, temos que ter uma boa contração, que é para não perdermos urina, para não termos perdas de gases, de fezes, de tudo, na verdade, não é? E termos então uma estabilidade maior na nossa pelvis. Engraçado, não é? Sim. É quase tipo uma reeducação, é reeducar. Exatamente, Tem exatamente. pessoas que mesmo assim no pós-parto sentem muito essa dificuldade depois, não é? Às vezes até é necessário um acompanhamento. E aquilo que eu tenho verificado, e é muito... é que eu falo da minha altura, né? Porque eu tenho um filho de 13, um de 10, e já se falava pouco. Acho que hoje está um pouco melhor, né? Já vai se falando, e hoje em dia com a internet, acho que as pessoas podem buscar mais informação, não é? Também. Mas aquilo que eu sinto, e olha que eu tenho acompanhado muitas grávidas já desde há 5 anos, e fala-se pouco. Ou são profissionais que são muito multidisciplinares, não é? Onde você tem um obstetra, mas que ele trabalha, ele tem um contato de um bom fisioterapeuta, onde ele consiga pegar numa grávida, olhar ela por inteiro, sabe? Assim, dizer, não, vamos trabalhar de uma forma personalizada para esta mulher. Porque já há profissionais assim, né? Ainda são muito poucos, mas eles existem, né? Que olha e fica, não, ela tem que passar por um fisioterapeuta, vai ter que passar por uma, sei lá, uma enfermeira obstetra, ou vai ter que passar também com uma consulta, sei lá, anyway, do nutricionista, bom, enfim, dependendo de cada caso, uma forma personalizada. Claro. Mas eu acho que a fisioterapia não está ligada à obstetrícia no momento de gravidez. Eu ainda acho que é uma falha, porque é tão necessário, né? Porque é a autoconsciência da mulher do que é. Porque se até então ela não tinha noção do que era, agora na gravidez é super importante ela saber o que é um períneo, o que é um assoalho pélvico. Sim. Não é? Ter consciência corporal, não é? Dela ser informada de uma forma
completa dos impactos que ocorrem só por estar grávida, não é? Sim, sim. E o tipo de parto, que seja ele qual for, mas é mais o fato também de estar grávida já é algo que sobrecarrega, né, o assoalho pélvico, que foi o que você falou. Sim, e não é só o assoalho pélvico, Cristiano. A verdade Sim. é que, por exemplo, as dores ciáticas, que são super comuns na gravidez, não é? Mas não são normais. Não é porque acontece muito que passa a ser normal. Não é suposto a mulher ter dor ciática. Se isso está a acontecer, quer dizer que existe aqui um desequilíbrio, então, como eu estava a falar na pelvis da mulher, principalmente que há uma fase da gravidez em que a pelvis da mulher começa a abrir, não é? Porque o útero vai crescendo e a pelvis vai abrir, o sacro vai mexer. E se existe então alterações em outros músculos que não fazem parte do assoalho pélvico, mas que estão ali na nossa pelvis e que vão provocar uma dor ciática. Portanto, isso é indicação que a nossa pelvis não está a conseguir abrir corretamente. Portanto, isso vai ter consequências não só naquele momento em que a mulher tem dor, vai ter consequências para o bebê, porque não vai ter tanto espaço quanto poderia. Para E vai rotacionar e tudo. E vai ter consequências depois no parto, não é? Porque nós sabemos, e a maior parte das pessoas não sabe, mas no parto a nossa pelvis mexe e abre toda. Ela é muito móvel, fica muito móvel. E é incrível como eu, quando dou aulas de spinning babies, eu levo sempre a minha pelvis anatômica, né? Que ela tem as articulações, então ela fica móvel. Sim, sim. E quando eu digo mostro a pelvis, e fica assim, vocês pensam, parece que é uma estrutura fixa, não é? Mas não, na gravidez ela mexe. Quando eu começo a mostrar como ela se mexe, as pessoas ficam estupefactas na realidade. Claro, está tudo super bem feito, claro. Mas como? Tipo, mas é normal, porque ninguém... O que você vive a tua vida, você sabe que o braço pode mexer assim, que você pode fazer músculos e com a perna também, com os dedos, os pés, não sei o quê. A pelvis é uma estrutura que ao longo da nossa vida ela a gente não tem muita consciência dela. A gente sabe que ela está aqui, mas a gente não consegue entender como é que ela pode ser móvel, porque ela a gente não vê ela movimentar. Nós achamos que ela é fixa, não é? E não é de todo. Não é. E principalmente na gravidez, mas no parto, ela mexe imenso. E para que ela tenha então essa capacidade, é preciso que todos estes ligamentos, músculos e fáscias estejam equilibradas. E isso só é possível se houver um trabalho prévio, não é? Porque acontece muito as mulheres quererem imenso um parto normal, uma gravidez saudável, que toda a gente quer, como é óbvio, e quer ter um parto vaginal, sem intervenções, mas não faz este trabalho prévio e depois acontece que muitas vezes as coisas não acontecem de forma normal, não é? E não é por falta de conhecimento, não é falta de boa vontade da mulher ou de quem a acompanha, mas o corpo dela simplesmente não está preparado para aquilo. Porque nós vivemos numa era em que nós mulheres passamos muitas horas sentadas, nós somos pouco ativas e a nossa pelvis então começa a ganhar uma rigidez, não nos ossos, mas em todas estas estruturas, estes ligamentos, estas fáscias, estes músculos, começam a perder a elasticidade que deviam ter. Então, neste momento, na hora H, não é? No parto, ele não vai reagir, o corpo da mulher não vai ter capacidade de reagir. Portanto, é super importante até essa mulher conseguir fazer um trabalho pré-conceção, não é? Pré-gravidez, preparar toda a estrutura para então começar a ter uma gravidez o mais saudável possível, porque eu posso dizer que também isto é algo que não se conhece muito, mas por exemplo os enjoos também estão relacionados com uma rigidez aumentada da pelvis da mulher, então que o nosso corpo vai libertar mais relaxina, que então esta hormona que relaxa os tecidos para compensar esta estrutura demasiado rígida. E então a mulher acaba por ter muito mais enjoos e muito mais
as IAs. Portanto, se a mulher fizer um trabalho prévio ou quando descobre que está grávida, começa então a ser acompanhada, também vai evitar logo uma série de desconfortos. E depois, na hora do parto, tem o seu corpo perfeito, não é? Para poder realizar aquilo que para mim é o momento da nossa vida, não é? Ou não tivesse eu 4 filhos. mas que é o momento mais bonito da vida de uma mulher, não é? Ter um filho, poder ter um filho. É sempre um renascer, não é? Independentemente se são o primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque há de ser sempre o único, porque no primeiro bebê você era uma pessoa, era uma Daniela, estava a ter um primeiro filho. No segundo já era uma Daniela que já não era a mesma que a primeira, né? E é sempre um milagre. Como é que isto está feito que nós de repente temos um bebê a crescer dentro de nós, não é? Não, Daniela, assim, eu já acompanhei mais de 100 partos e em cada parto que nasce, cada bebê que nasce, eu fico assim, como é que é possível? Claro. Eu ainda fico assim, delirando, como é que nasceu um bebê? Tava um bebê ali dentro, sabe? Tipo, é verdade. Tão mágico, é tão... em todos os sentidos, né? Para a mulher a nível emocional, espiritual também, não é? Eu acho que trazem coisas muito intensas para nós. Eu acho que é maravilhoso. Uma coisa que eu tinha pensado também, quando você fala da ciática, é aquela coisa que nós tínhamos falado da fisioterapia, né? Porque a fisioterapia, muitas vezes as pessoas pensam que a fisioterapia é para recuperação quando tem acidentes, né? Que as pessoas têm que, depois de cirurgias, têm que ficar fazendo fisioterapia, né? Muitas vezes as pessoas relacionam muito a fisioterapia com isso, né? Sim, isso é muito cultural, não é? É como aquilo que falavas há pouco, haverem tão poucas equipas multidisciplinares e médicos a encaminhar, isto é muito cultural. É como o pediatra, não é? O pediatra faz tudo. E não, o pediatra não faz tudo. O obstetra também não faz tudo. E muitas vezes, mesmo às vezes sendo encaminhadas, as pessoas têm alguma resistência porque não percebem a necessidade. Eu acho muito cultural, mas ainda assim eu noto uma diferença gigante na quantidade de mulheres que recorrem agora à fisioterapia. E que recorrem não só quando têm problemas, que recorrem mesmo neste aspecto que estamos aqui a falar, que é o aspecto ótimo de preparar o seu corpo para uma gravidez e para um parto e depois numa reabilitação pós-parto. Cada vez há mais mulheres num pós-parto, por exemplo, a fazer avaliação, mesmo sem sintomas nenhuns, a quererem ser avaliadas e perceber e aprender a voltar a reativar todos os músculos que ficam alterados durante a gravidez e no parto. Portanto, eu sinto muita diferença. É óbvio que não estamos nem perto de metade das grávidas, não é, que existem, mas eu acho que as mentalidades estão a mudar e é isto que tu falavas, nós estamos na era da informação, nós temos o Dr. Google, temos o Instagram. E muitas vezes, quando tu vais buscar, quando as grávidas já vão buscar um obstetra que tem uma outra forma de acompanhar tanto o parto como a gravidez, ela já vai chegando mais no fisioterapeuta. Então, quando o fisioterapeuta depois já tem uma linha onde também já conhecem outros profissionais e isso vai mexendo, né? As pessoas vão se informando, depois vai o boca a boca e fica, olha, foi ótimo, e isso faz uma diferença incrível. E digo, mesmo acompanhando muitas mulheres, mesmo lá no Brasil, isso tudo, havia muito pouca informação também. Sim. Hoje em dia, claro que aquelas mulheres que eram acompanhadas por médicos mais tradicionais, né? Onde conservadores. A consulta, mede barriga, pesa, pede análise, pede exame, está tudo bem, está tudo ok, tchau. Essas, então, continuavam sem saber. É o mesmo esquema, portanto, pronto, não se fala muito sobre as coisas, mas quando as pessoas já queriam uma experiência diferente, elas depois tinham acesso a muito mais coisas que elas nem imaginavam.
Sim. É muito, muito bom. E é isso. Então, assim, aquilo, em relação a essa questão da gravidez, do parto, em relação ao assoalho pélvico, por exemplo, quando a gente fala, antes de falar de assoalho pélvico, só para realçar aqui para as pessoas também, que a gente fala na gravidez e fala de assoalho pélvico e períneo, mas tem imensos desconfortos como essa questão do ciático, como também tem toda a questão da postura, né? Porque a mulher, quando está grávida, ela fica toda torta, a forma de andar já fica diferente, a forma de sentar, eu tenho que ensinar a sentar, a levantar da cadeira, sentar, entrar no carro, sair a deitar, a levantar, da cama, levantar da cama, e claro. são coisas tão simples e básicas que quem não tem informação continua fazendo como sempre fez, Claro. que era o que eu fazia. Eu estou dizendo isso, não é que eu sabia exatamente como levantava, eu me jogava dentro do carro praticamente. Né? Tipo, e claro que e faz toda a diferença quando elas começam a entender que tudo tem que estar alinhado e a forma como elas fazem os movimentos tem que ser alinhado com o corpo, com tudo, não ficar torta, encaixa. A gente fala uma vez, elas ficam, ui, parece que sim, pois é, né? Claro. Muitos, assim, mulheres que não falam assim, olha, então, mas se você pensar que tudo tem que estar alinhado, quando você vira, é como, né? Ninguém come assim, não é? Claro. Alinhar o corpo com o prato, então para tudo você tem que fazer esse alinhamento. E as pessoas, pois é, olha que engraçado, nunca pensei nisso. E é normal, o dia a dia é sempre tão intenso, é tanta coisa. Eu acho que essa fase que a gente passa também agora, a gente tem um boom de informação, mas é tanta que a gente nem... É até difícil triar, porque nós somos invadidos diariamente com tanta informação, que depois também tem um outro lado, né? Tens que fazer uma triagem e às vezes não consegues, não é? E depois é tanta coisa que depois você perde a questão da conexão com você mesma. Exato. E acho que é um pouco e buscando na mulher esse equilíbrio, tipo, temos muita informação, mas para um parto, se não houver uma conexão dela com ela mesma, também o parto vai ser difícil, por mais que esteja bem. Então, tipo, tem que haver aqui um equilíbrio, né? Então tem que trabalhar os dois pratos da balança, não é? Sim. Nós temos... Bem, como é que eu ia te explicar? Não é uma teoria, mas nós sabemos que quando as mulheres são demasiado racionais, isso ativa uma série de mecanismos automáticos no nosso corpo, no sistema nervoso autónomo, que é um palavrão, que fazem então baixar depois as hormonas que nós precisamos para que na a prática, gravidez nos partos é uma completamente. Eu tenho uma experiência super engraçada nesse aspecto, que foi na minha terceira filha. Eu entrei em trabalho de parto e fui para a maternidade e quando cheguei lá expliquei o meu plano de parto e encontrei um enfermeiro que não estava muito com vontade de respeitar o meu plano. Ou melhor, ele quis questionar todos os pontos que eu tinha ali definido. E então isso ativou em mim a minha parte. Sim, adrenalina, né? E eu gostava. Sim, eu ali e não houve. Eu entrei com 3 em e ali fiquei horas. Quando voltar, voltou. Porque aquele momento de stress foi o suficiente para parar o mecanismo. E é giro isto acontecer connosco, não é? E tu falavas que eu não fazia isto, mas agora ensino. Mas eu acho que estas experiências também erradas nos enriquecem mais como profissionais, não é? Minhas 2 primeiras gravidezes, que foram tudo o que eu não queria e tudo aquilo que eu não ensino, ajudam-me também a entender primeiro a mulher que está à minha frente e também a criar uma forma de chegar às grávidas mais empática, não é? Porque não é, nos livros diz isto, não, eu percebo, eu também já estive aí, mas quando nós fazemos de outra forma,
as coisas melhoram, tudo melhora. Pode dar algum trabalho inicial, mas trocar estes automatismos todos que nós temos da vida corrida, mas a verdade é que tudo melhora bastante, não é? Portanto, às vezes procurar ajuda em áreas que nós não estamos tão habituados para determinadas coisas, também nos ajudam depois a chegar onde nós queremos, não é? Exatamente. E agora já fugimos do âmbito do que estávamos a falar. Não, estávamos a falar mesmo disso. Em relação também de exercícios, que exercícios que você utiliza mais ou menos? O que é utilizado na fisioterapia, né? Para períneos e as falhas têm exercícios específicos, na gravidez, as gêmeos, mulher grávida de gêmeos, como é que o assoalho pélvico deve ficar super sobrecarregado também, Claro. não é? Não sei se estão... É assim, na verdade... assim, mais ou menos. Sim, da minha experiência e daquilo que eu estudei, a gravidez de gêmeos é muito mais desafiante, vá, pouco da mulher, não é? Porque eu costumo brincar que é um T0 que foi feito para um e de repente tem ali toda uma multidão dentro a esticar todos aqueles tecidos e aquelas estruturas ao máximo, não é? Portanto, é claro que vai haver muito mais necessidade, uma necessidade aumentada então desta mobilidade completa da pelvis e de todo o abdômen da mulher, para então conseguir suportar e deixar crescer aqueles bebés corretamente. Engraçado que quando existem estas estruturas muito rígidas, o parto desencadeia-se muito mais cedo, não é? Porque é o corpo a dizer, não dá mais, agora têm de ir à vossa vida, porque aqui não vai dar mais para crescer. E eu já acompanho grávidas que chegaram até às 30 e muitas, 38, 39, gêmeos. E porquê? Porque tiveram uma gravidez super acompanhada, bem, assim, megas mães, mulheres, não é? Que investiram mesmo no seu corpo e conseguiram, como é óbvio, porque se calhar há muitas mulheres que gostavam, mas não conseguem, e que conseguiram levar a gravidez até ao fim e tiveram partos maravilhosos e bebês espetaculares, não é? Porque também isso tem o seu quê de importante, não é? Chegar até ao fim da gravidez. Então, mas em relação aos exercícios, tens vários exercícios, é claro que é muito variável de mulher para mulher, do caso que está à tua frente, para cada caso. Claro, mas passa muito pelo alongamento, passa muito pela mobilidade então de todas as estruturas do tórax da mulher, da pelvis da mulher, da anca, do fortalecimento dos músculos, da inibição às vezes de alguns ligamentos, porque estão demasiado rígidos e precisamos que eles sejam mais flexíveis. É muito variável. Mas o que a gente utiliza muitas vezes, né? A gente fala no exercício Kegel, que nesse caso... Sim, as contrações de Kegel, isto é o mais conhecido, é o fortalecimento do períneo com as contrações de Kegel e depois a massagem do períneo, que é aconselhada então para que depois o períneo tenha a capacidade de relaxar, então para o bebê conseguir passar, idealmente sem uma episiotomia, não é? E para isso podes usar a massagem, que eu acho que até tenho aqui uma imagem, vamos ver. Vamos. Olha aqui. Imagina. Aí então ensinou, né? Sim. Então, só para te explicar, isto é uma vez, desculpem lá, pronto, a massagem, ela então deve ser feita, isto é um introito uretral, não é? É a uretra, aqui é a vagina, este buraquinho é a vagina e este é o ânus. Portanto, a massagem é feita nesta musculatura aqui à volta, é feita alguma pressão e depois um movimento em U,
para permitir um alongamento desta estrutura. Portanto, chama-se massagem, mas para mim não é bem uma massagem, é um alongamento. Alongamento, é verdade. Pronto. Isto aqui é o Epinot, que é um dispositivo, isto aqui é um balão. Exato. Isto aqui é um manómetro que enche o balão com ar e que permite então alongar então o períneo. Introduzido, né? É uma bombinha, que é aquela parte... Aquele balão introduz-se na vagina e depois ele vai aumentando, como se fosse um balão, é um balão, vai aumentando e vai então estirando aquela musculatura. Ele também é interessante para fazer as contrações, porque às vezes as mulheres não sabem se estão a contrair bem ou não, e quando tu contrais, também vês no manómetro aquilo a mexer. Portanto, também te dá esse feedback visual que estás a fazer corretamente, não é? E a questão mulheres... também, exato, e a questão também da consciência corporal, né? Exatamente, muitas mulheres não sabem contrair, nem sabem como é que é, não sabem, não é? Acham que estão a contrair, mas se calhar estão a contrair os glúteos, ou o abdominal, ou os músculos das pernas, e muitas vezes não estão a contrair o períneo. Não quer dizer que não tenham capacidade de contrair, mas não o sabem isolar, não é? Não sabem isolar esta contração, e isso é super importante no parto, e é super importante para depois fortalecê-lo, porque por melhor que seja a gravidez e o parto, e até pode ser uma cesariana, esta musculatura vai ficar sempre fragilizada por causa do peso durante a gravidez, não é? Isto, eu no outro dia ouvia uma senhora num espaço público a dizer: vou ter o terceiro filho e vai ser uma cesariana. E a senhora perguntou: mas porque tem algum problema? Não, porque já é o terceiro, não vou estragar ao terceiro, não é? Já fiz 2 cesarianas, não vou estragar agora ao terceiro. Aquela musculatura não se estraga com o parto, está bem? Isto é um mito. Aquela musculatura tem que ser trabalhada durante a gravidez e no pós-parto sempre. Há imensas mulheres. Há imensos mitos. Cesariana e têm continência à mesma e têm prolapso à mesma. Aliás, a cesariana pronto, isso é outras 10 horas de conversa, não é? A cesariana é super interventiva e altera muito mais toda a estrutura da mulher, todo o equilíbrio muscular da mulher. São outras questões. A mulher no parto normal é mais aquela zona do períneo e assoalho pélvico, né? Penso eu. Talvez na cesariana as questões já são outras, né? Porque é uma cirurgia, cortam 7 camadas, não é? Sim. Mas o períneo e o assoalho pélvico vão sofrer. Exato, da mesma forma. É com a gravidez, não é? A grande alteração é com a gravidez, não tanto no parto, a não ser que seja feita uma episiotomia, não é? Que não é necessário ser sempre feita, não é? Infelizmente faz por protocolo, muito. Mesmo, mas pronto, que se fosse feita, que pelo menos que fosse em umas situações mesmo de necessidade. Porque depois são as consequências depois, não é? Sim, porque a episiotomia é o corte, não é, desta musculatura do períneo, e então o músculo cortado vai ter realmente mais dificuldades em recuperar, porque ele vai cicatrizar e há ali uma zona que vai ter rigidez, vai ser menos elástica, portanto vai contrair menos e também vai expandir menos. Isto depois tem consequências até na vida sexual das mulheres. Muitas vezes da incontinência, né? E na contração, claro, vai ter várias consequências. Ao passo que uma laceração, se for uma pequena laceração, não terá esta consequência. Portanto, não é o parto que estraga os períneos das mulheres, está bem? São os procedimentos e é também a gravidez que não estraga, mas que sobrecarga ali, sobrecarrega todas as estruturas musculares. Ou seja,
E são aquelas perguntas que sempre vêm das mulheres, que é o que é melhor, uma episiotomia ou uma laceração? Como é que é a nível de recuperação? Você já explicou de alguma forma, né? Sim, sim. A laceração Sim, é assim, melhor, não é? a laceração costuma ser superficial, costuma ser só pele, praticamente. Pronto. E enquanto que uma episiotomia é sempre músculo. Agora, é aquilo que falávamos no início, que eu falava no início, se a mulher não fez uma preparação de todo o seu corpo para o parto, eu já tive mulheres que fizeram partos vaginais e não quiseram episiotomia e depois fizeram lacerações, não foram bem lacerações, rasgaram a musculatura toda porque aquele períneo não era elástico, ok? Pronto. Portanto, tem que haver uma preparação prévia. Não quer dizer que aconteça sempre, atenção, mas quer dizer que a episiotomia, ela também começou a ser usada porque não há uma preparação e também as mulheres têm os filhos em posições que não são vantajosas para esta musculatura, não é? Nós sabemos que a mulher, quando está de cócoras, esta musculatura está toda muito mais alongada. Portanto, é uma posição mais propícia a um parto, a uma fase explosiva. Enquanto que quando estamos deitadas de barriga para cima, não dá. Não tem nada a ver. E tem muitos obstetras, claro, numa linha mais humanizada, não é? Que a gente são obstetras diferenciados nesse caso. Que mesmo a nível de... já sabendo em relação ao períneo, eles costumam mesmo no parto fazer uma proteção do períneo com a mão. Sim, fazer uma sustentação, sim. Para poder evitar que esse períneo rompa ou que haja uma laceração, né? Porque o que acontece na laceração é um pouco o corpo vai passando a cabeça do bebê, não é? E os tecidos vão esticando, e ele vai rasgar onde realmente tiver mais tensão, não é? Na realidade, né? É onde houver mais tensão, onde há um maior risco de haver uma laceração. Enquanto que na episo não, né? Você está indo lá, coloca uma tesoura e, por acaso, eu vou fazer um post que eu vi um vídeo bem interessante sobre isso, onde mostra como é que eles cortam na episo, mas fizeram com... Claro, não é uma coisa assim assustadora de ver, mas é bastante informativo, porque há muita gente que não sabe o que ainda é episiotomia, nem das consequências, e é por isso também que é bom falar com você, porque até mesmo para as mulheres saberem, né, também as consequências de cada uma delas depois. Sim, e até porque existem episiotomias, ou melhor, mulheres que fazem episiotomia e que mesmo assim rasga, porque aqueles tecidos são tão rígidos, a posição é tão desvantajosa, o parto é tão intervencionado que aquilo que rasga, não é? Portanto, é muito... Quer dizer, não estou aqui a vender o meu trabalho, não precisam de fazer comigo, mas procurem ajuda e sejam acompanhados na gravidez, façam um trabalho prévio, porque faz todo o sentido e é super importante, é mesmo super importante, não é só para contrair, fazer as contrações de Kegel, não, é preciso harmonizar todo o corpo da mulher para receber aquele bebê e para ela poder... Quando a gente fala desses rasgões, dessas lacerações e epísio que depois acaba em rasgo, também tem muito a ver com as intervenções no parto, né? Quando a gente fala da que é quando empurram a barriga, que não é uma coisa que fazem muito nos hospitais, que é o empurrar a barriga. E se deu um cortezinho, a tendência é ele acabar rasgando mais. E se não teve corte, lacerar, vai lacerar, porque estamos algo que precisa sair com algum cuidado. Por isso que o bebê rotaciona, não é? É como quando tiramos um anel, não é? Esse movimento. Nós vamos fazendo assim. É uma musculatura que se vai com força, o risco de sair rasgando tudo é muito maior, né? Então, é por isso que a informação é super importante. E assim, a vantagem desses exercícios é mesmo essa, né? É evitar depois dificuldades na vida da mulher após o nascimento.
né? Exatamente. Esses exercícios são Sim. super importantes, esses acompanhamentos são importantes como uma fisioterapeuta. Porque depois do parto tem toda essa questão, né? Como é que é a vida da mulher após isto, né? Porque depois a gente vai falar também com a Daniela, porque hoje eu vou fazer entrevistas só sobre pós-parto. E a Uhum. gente eu vou chamar a Daniela outra vez para falar de outras questões também do pós-parto e como fazer tratamentos, como, sei lá, diástase e outras questões que ela vai explicar que, né, não é bem a minha área, por isso que também ela aqui para ela explicar tudo que pode haver. E de como poder também ajudar, mas é muito bom ter esse acompanhamento, porque a vida da mulher não, é muito bonito, chega ao parto, nasceu, ok, não é? E agora Exatamente. depois disso ainda temos uma mulher que agora já não tem o bebê na barriga, mas tem uma vida de uma mulher. Sim. E é um momento tão frágil da mulher, que a mulher precisa de estar 100%, não é? Porque tem um bebê para cuidar e de repente não pode, porque não se pode sentar, porque tem dor, porque tem os pontos, porque não é? Há uma série de alterações que podem ser evitadas e, portanto, até o início do vínculo da mãe e do bebê pode ser perturbado por causa disso, coisas que podemos fazer na gravidez e para potenciar o parto e também para ajudar no pós-parto. Quer dizer, isto não é como o corpo, não é? Não há momentos isolados na nossa vida, é tudo um encadeado. E portanto faz todo o sentido e ajuda realmente, e não é nada, imagina, não é nada que doa, portanto não são coisas perigosas para o bebê, não são, são coisas que são técnicas que a mulher faz sem ter dor, pelo contrário, alivia imensas tensões e desconfortos da gravidez, prepara a mulher para aquela etapa e depois para o parto e ajuda ainda no pós-parto. Portanto, o que é que nós podemos querer mais? É o pacote completo. É o pacote completo. E é isso que eu estava falando. Depois do parto, há uma mulher que vai querer ter a vida dela de volta resgatada, né? A sua vida sexual, a sua qualidade de vida, não é? Sim. O que é difícil é a mulher depois passar por parto, passar 2, 3 anos, ou mesmo no pós-parto imediato e algum tempo mais à frente, ela sentir que, poxa, já dou um espirro, percurina, poxa, não era assim. E isso mexe Exatamente. com a vida da mulher a nível emocional. E não é suposto, não é? Deixa-me dizer isto, por favor. Perder urina quando se ri ou quando se espirra não é normal, não é suposto, ok? Essa pergunta que eu vou fazer também agora. Mesmo Sim, na isto é gravidez, no fim da mesmo na gravidez. gravidez, sim, não é suposto. Acontece muito porque as mulheres não fazem este trabalho de preparação, ok? Não é suposto. Eu sei que toda a gente tem tias e mães e avós que perdem urina. Todos os dias nós ligamos a televisão e passa a publicidade das fraldas para a incontinência, mas não é suposto ter perdas de urina. E isto é super importante, porque eu muitas vezes pergunto se tem perdas e as mulheres dizem só as normais. O que é as normais? Não há normais, está bem? Não é normal. Não é, porque imagina, as mulheres, esta coisa normal condiciona a vida das mulheres. As mulheres às vezes deixam de ter uma vida sexual satisfatória porque estão sempre com medo de perder urina. Sempre que saem de casa, programam as saídas para ver onde é que, se vão para um sítio que tenha casa de banho, qual é a distância até ao sítio, porque podem não aguentar a Que roupa é urina. que vai vestir? Tipo, não Que posso vestir roupa é que vão roupa vestir? clara, não posso Quer vestir. dizer, Condiciona muita coisa. A parte feminina da mulher muito. fica afetada. E não suposto, e é uma coisa tão fácil de resolver. Não é suposto, ok? Não vão arrancar dentes por causa disto. É uma coisa fácil e, quer dizer, vocês aprenderem a controlar a musculatura é para toda a vida, não é? Isto é como o braço. Eu não vou ao ginásio, não tenho músculo e quanto menos vou, menos músculo tenho e com a idade
mais flácida fico. Portanto, nós temos realmente de saber, e na pré-menopausa melhor, não é? Mas se for pós-menopausa, que seja, porque tem que ser tratado, está bem? É isso, e as dores no ato sexual, ok? Não é suposto a mulher ter dor, está bem? Até para depois também não ficar, porque senão fica uma coisa muito complexa na vida da mulher, né? Porque depois é quase que pensar, não sei, e acho que certamente já passou na cabeça de muitas mulheres que já foram mães, que é pensar, poxa, eu quis ter um filho e arruinei com tudo o resto. É isso, sim. Sim, sim, E não sim. precisa ser assim. E isso é que é importante, essa entrevista é importante para isso, para alertar que há caminhos. Não precisamos perder a nossa parte feminina, não, sabe, abalar ela de alguma forma, não precisamos perder uma satisfação muito boa na sexualidade que tinha antes de ter o filho para continuar a ter. Eu acho que tudo isso é super importante, né? E saber que há ajudas, às vezes são coisas que são simples de resolver, mesmo que não sejam tão simples. Há solução, não há por que não fazê-lo, não é? Eu acho que eu queria realçar aqui uma coisa, só que eu tinha mencionado naquela primeira entrevista, que essa questão da fisioterapia no pós-parto, por exemplo, é uma coisa que é muito cultural, não é? Porque há muitos países onde não se trabalha. O Brasil não é assim uma coisa que vai todo mundo fazer com fisioterapeuta, é uma regra, faz parte do protocolo da mulher grávida e do pós-parto. Não é. Aqui também não é, né? Eu tive porque um dos meus filhos nasceu aqui em Portugal e outro nasceu na França e lá o cuidado é completamente diferente. Eu já saí da maternidade com uma prescrição do obstetra dizendo que eu tinha que ter 10 sessões com a fisioterapeuta pélvica. E eu fiz as 10 sessões. E havia um aparelhinho que ela punha, que estimulava. Era assim, era uma coisa bem interessante. Que eu fiquei, olha só que engraçado, nunca passei por isso. E eu fiquei muito contente por se preocuparem com essa questão, não é? Claro, porque eles são inteligentes, não é? Já viste quanto é que eles poupam na prevenção de problemas, não é? Lembro que eu tinha falado, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu vou a congressos no Brasil sobre parto, não sei o quê. Foi uma americana falar sobre essa questão, os estudos que fazem nos Estados Unidos. Muito mais. Para eles. Oi. Olá. Oi. Oi. Sim. Mas repete. Pode falar. Mas me ouviu bem? Eu estava a ouvir, sim. Pronto. Mas que, por exemplo, estava falando que nessa questão mesmo dos Estados Unidos, que eles preferem fabricar, eles fizeram estudos, né, da quantidade de mulheres pré-menopáusicas que tinham incontinência urinária, eram enormes, né? E a gente sabe que lá o sistema de saúde americano é muito complicado, né? Porque os seguros às vezes são caríssimos, não é? E as pessoas às vezes não têm o acesso como a gente tem, que é mais facilitado de ter esses acompanhamentos. E aquilo, o estudo que eles fizeram foi chegar à conclusão que mesmo, além de ter muitas mulheres que usavam fraldas, o próprio sistema preferia fazer disso um negócio e criar fraldas para mulheres, né? Depois tem tem as pretinhas, tem as cores de rosinha, tem todas as cores e feitios e os lacinhos, mas que são fraldas, né? Em vez de tratarem na prevenção, no tratamento, né? As mulheres ficam é quase uma sentença, né? Que tem que ficar assim, que é normal ficar assim aos 40 anos. Não é normal, não é legal. Não, nem aos 40, nem aos 20, nem aos 30, não é? É engraçado que os homens também têm alterações do assoalho pélvico, não é? Os homens também têm assoalho pélvico. E uma das principais consequências é. Ai, ajuda-me. Agora falhou-me. Portanto, eles não conseguem manter a ereção. Agora... sim. Disfunção erétil, né? Disfunção erétil.
Obrigada. Muito tarde já para mim. E então eles vão a correr na hora tratar, não é? Porque não é normal. Ninguém quer tomar Viagra, não é? Se existe um Claro, tratamento, se existe um tratamento, eles vão a correr. a correr, porque Claro, mexer com como é óbvio. masculinidade é uma coisa muito para ele, Claro, tudo, né? claro. E das alterações também nas mulheres é a perda do orgasmo. De sentir prazer, não é só a dor, também há a perda da sensibilidade que aquela musculatura que tem e é ela que proporciona o orgasmo à mulher. Portanto, isto é muito cultural, o homem vai a correr tratar, não é? E os homens também, incontinentes, também não gostam, vão logo tratar. Já tive vários pacientes homens e é na hora, eles vão a correr. E as mulheres não, as mulheres já ficam mais, mas a minha mãe também tinha, a minha avó também, é normal. Não, não é normal. Não, Okay? não é, tem que ser tratado. Sim. Daniela, o que você aconselharia hoje para as mulheres que estão grávidas? Que recado é que você poderia dar para elas? Um conselho? Então, um conselho seria procurar um fisioterapeuta especializado na gravidez para fazerem uma avaliação, para poderem fazer um trabalho personalizado para elas, não é? Hoje em dia, e agora com a situação que estamos a passar desta pandemia, existem imensos colegas, eu própria, a trabalhar de uma forma online, de uma forma digital. Para quem está longe, imagina, eu já vi pessoas dos Açores, da Madeira, que eu nunca conseguiria ajudar numa consulta presencial. E, portanto, procurem ajuda e hoje em dia existem várias formas de o fazer, tanto presencial como de uma forma digital, para que possam então aprender exercícios adaptados a cada mulher, não é? Porque cada mulher vai ter necessidades diferentes e um trabalho específico para elas, então para preparar o corpo delas. Não tendo possibilidade nem de um nem do outro, perdão, há imensos vídeos na internet a explicar várias coisas como as contrações de Kegel, como alguns alongamentos, como a massagem do períneo, que já é um início, mas não é tudo. Não substitui, porque uma avaliação de período tem que ser observado, né, na realidade. Sim, até porque é aquilo que falávamos, há muitas mulheres que não sabem contrair, não sabem o que é, como é que fazem, e mesmo vendo vídeos, não, eu tenho imensas mulheres que pensam, não, eu sei contrair e depois vamos avaliar e efetivamente não estão a contrair corretamente. Mas é melhor do que não fazer nada. Claro. Ok? Sem dúvida. E temos que ser reais, porque há mulheres que não têm financeiramente capacidade de procurar este tipo de ajudas, porque infelizmente no nosso país é tudo pago, não é? Não é como em França, que portanto existem várias opções e vários níveis de possibilidades, mas sempre procurem ajuda, porque fará toda a diferença na gravidez, no parto e no pós-parto. Ótimo. E no que eu puder, podem falar comigo, que eu tenho todo o É isso gosto em mesmo que eu ajudar. queria perguntar. Se as pessoas, se as grávidas ou mulheres, qualquer mulher de qualquer idade, quiser te encontrar, como é que ela faz para entrar em contato com você? Então, pelas redes sociais, aqui pela minha página, Daniela Ganchas de Pepperit, que de Pepperit ninguém, toda a gente pergunta, significa o nascimento. E porque é isto? É o nascimento da mulher, é o nascimento do bebê, é o nascimento da mãe, e é o que eu adoro trabalhar e que eu tenho todo o gosto em ajudar. Na minha página tenho vários vídeos, não é? Várias informações. Site também, tem algum site? Site
quase. Mas olha, você mora Mas onde ainda não. exatamente? É aqui em Lisboa, não é? É, na área de Lisboa, sim. Na área de Lisboa. Exatamente onde? Que bairro? Online, eu estou em vários sítios. Estou perto do Corte Inglês, ao Marquês de Pombal, está ali no meio. Estou em Alfragide e estou em Mafra Perdite. Alô? Oi, estou te ouvindo. Boa. Não, é ótimo. E Deixei-te. assim, é bom porque as pessoas que estão te vendo, que ouviu essa entrevista, primeiro saberem onde podem te encontrar, né? Porque depois às vezes as pessoas falam, é isso, eu quero, mas cadê ela? Exato. E sim, pronto, assim as pessoas já ficam sabendo onde Sim, vão. mas alguma coisa podem mandar mensagem e eu Claro, pela tua encaminho. página do Instagram, que a gente vai deixar lá tudo direitinho. Tá Boa. bom. Olha, Daniela, Boa. obrigada. Foi ótimo, Obrigada, eu. super ilustrativo. E depois, daqui a umas semaninhas, eu volto a te chatear de novo para a gente falar aqui do pós-parto. A gente fala também do bebê, como é que é a fisioterapia e a osteopatia, porque a Daniela também é formada em osteopatia e trabalha imenso com os bebês, às vezes me ajuda também com a questão da amamentação. Então, essa vai ser uma informação também muito boa. Acho que as tuas lives vão ser Ok. super, super importantes. Obrigada. Um grande beijinho. Um beijinho, muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau. Beijinhos.